nessa aula de hoje nós vamos falar sobre os sistemas lineares. Então, primeiro, nós temos que entender o que é um sistema linear. Então, é um conjunto de equações incógnitas, em que todas essas incógnitas sejam de primeiro grau. Então, sistema linear configura uma uma função do primeiro grau, ou uma equação do primeiro grau. E linear, por quê? Porque graficamente essas equações vão representar linhas. Então, primeira coisa importante, todo sistema linear representa, na verdade, linhas. Tá? Então, nós vamos fazer assim, nós vamos começar lembrando lá do ensino fundamental. Eu vou colocar aqui um sisteminha bem molezinha, olha só. Uma equaçãozinha do primeiro grau, 2x menos y igual a 11, e uma outra, 3x mais 2y igual a 6. Beleza? Bom, quando nós estávamos lá no ensino fundamental, nós aprendemos a resolver esse sistema usando dois métodos. Então, o primeiro método que nós aprendemos lá atrás foi o método da substituição. Como é que funciona esse método? Muito simples. A gente vai pegar uma das variáveis, ou x ou y, isolar e substituir na outra. Então, por exemplo, aqui, se eu deixar o y sozinho aqui nessa primeira equação, vai ficar assim, 2x menos 11 igual a y. Aí eu vou pegar este daqui, este valor de y, e vou substituir aqui, Então vai ficar assim, 3x mais 2. Quem é o y? O y é 2x menos 11. Igual a 6. Tranquilinho, né? Aplico a distributiva aqui, 3x mais 4x menos 22 igual a 6. 7x igual a 6 mais 22, 28. Então, x igual a 4. Ah, legal. Volta na outra. 2 vezes 4 menos 11 igual a y. 2 vezes 4, 8. 8 menos 11, menos 3. Pronto. Resolvi o meu sistema pelo método da substituição e o meu conjunto verdade é o par que par. x4, y menos 3. Até aí, tranquilo. Tá? Nós vamos resolver agora o mesmo sistema por um outro método, o chamado método da adição. Esse método, gente, é um método campeão. E vocês vão logo perceber por quê. Então, no que consiste esse método da adição? Consiste no que diz a própria palavra, adicionar. Somar equações de modo a eliminar uma das variáveis. Espera aí. Se eu pegar do jeito que está aqui, 2x mais 3x, vai continuar tendo x. Se eu somar menos y com mais 2y, vai continuar tendo y. Então, vamos fazer um pequeno ajuste? Pequeno ajuste, Se aqui é mais 2y, se aqui fosse menos 2y, na hora de somar não daria zero? Como já tem menos, eu vou multiplicar isso aqui por 2. Multipliquei tudo por 2. Olha o que vai acontecer. Vai até assim, 4x menos 2y igual a 22. Veja, tudo multiplicado por 2. A de baixo eu repito. E agora eu somo as equações. Por que eu vou somar? Porque 4x mais 3x dá 7x, menos 2y com mais 2y dá 0, 22 mais 6, 28, portanto, x igual a 4. X igual a 4. Agora a gente volta, por exemplo, aqui mesmo, Vamos lá? Se o x é 4, 3 vezes 4, mais 2y igual a 6. 2y igual a 6, tira 12. 2y é menos 6, y é menos 3. Perfeito? Então, eu resolvi o mesmo sistema pelo método primeiro da substituição, depois da adição, e cheguei no mesmo resultado. X igual a 4, y igual a menos 3. Então, isso aqui foi só para recordar como é que a gente resolvia
um sistema linear lá no ensino fundamental. Bom, aí o que acontece? Este método da adição, através do método da adição, surge uma nova forma de resolver um sistema, que é através da regra de Cramer. Tá? Se vocês pegarem a teoria dessa aula, eu explico um pouquinho de onde que vem essa regra de Cramer. A regra de Cramer, que a gente já vai usar para resolver o primeiro exercício de aula, né? Que, aliás, é esse que a gente resolveu agora há pouco. Ó, a questão continua a ser este sistema, só que agora eu quero resolver pela regra de Cramer. Bom, então, como é que é a regra de Cramer? A regra de Cramer é uma regra que trabalha exatamente ou exclusivamente com determinantes. Então, é assim. Primeiro, a gente calcula a determinante da matriz principal. O que é a matriz principal? É a matriz formada pelos coeficientes de x e y do meu sistema inicial. Então, ó, os coeficientes do x são 2 e 3, os coeficientes do y são menos 1 e 2. Então, eu vou colocar aqui, ó, 2, 3, menos 1 e 2. Tá bom? Calculando, 2 vezes 2, 4, menos 1, menos 3, que eu obtenho 7. Então, aqui, ó, determinante da matriz principal. Agora, a gente vai calcular dx, que é o determinante relacionado à variável x, que é o seguinte. Eu vou pegar os termos independentes, que são aqueles que não tem nem x nem y, e vou substituir assim, ó. No dx, eu vou colocar no lugar do x aqui, ó, 11 e 6. No dy, eu vou fazer a mesma coisa, só que aí no lugar do y, 11 e 6. Então, substituindo aqui o dx por 11 e 6, o y aqui continua menos 1 e 2. O que eu vou obter aqui, ó? 22 menos 1 menos 6, que dá 28. Muito bem. E o dy? O dy eu substituir aqui no y 11 e 6, o x continua 2 e 3. O que eu vou ter aqui? Ó? 12 menos 33, que dá menos 21. Perfeito? Ó? Calculei d, dx e dy. Quem é x? Ah, o x é o dx dividido pelo d. Quem é y? O dy dividido pelo d. Vamos comigo? Ó, dx 28, d 7. Então, x é 4. dy menos 21, d7. Y é menos 3. Pronto. Regra de Cramer, eu resolvi aqui o meu primeiro exercício de aula. Tranquilinho? Maravilha. Bom, pessoal, vamos lá então para o nosso exercício número 2 de aula. Então, eu tenho esse sistema linear, tá vendo? Ó? X, Y, Z, tudo expoente 1, né? Equações do primeiro grau, vamos dizer assim. Três equações, né? 3 variáveis. Então, vamos comigo? Como é que é a nossa regrinha mesmo? Vamos lá. Então, assim, ó. Primeiro eu vou calcular o determinante da matriz principal, né? Lembrando, olha, os coeficientes, ó. O x, 1, 1, 2. Então, 1, 1, 2. O y, 1, 2, 1. 1, 2, 1. E o z, 2, 1, 1. 2, 1, 1. Claro que eu não posso esquecer que eu tenho que organizar isso direitinho antes. Se não estiver pronto, eu vou organizar dessa forma, né? X, Y, Z tudo de um lado, termos independentes do outro. Então, vamos lá. Regrinha de Sarros. Repete as duas primeiras colunas ao lado da terceira. Vamos lá. Diagonal principal, 2. Paralela, 2. Paralela, 2. Total, 6. Sim, secundária, vamos lá. Diagonal secundária, 8. Paralela, 8. Paralela, 8.
Total 10. Então, 6 tira 10 igual a menos 4. Então, esse é o determinante da matriz principal. Vamos continuar? Vamos calcular agora dx. Como é que vai ser dx? Ah, muito simples, ó. Eu vou pegar os termos independentes aqui, ó, 9, 8 e 7, e vou colocar no lugar do x, certo? O y vai continuar a ser 1, 2, 1, e o z também, 2, 1, 1. Tá? Então, repete aqui, primeira coluna, ao lado da primeira e segunda ao lado da terceira, e vamos comigo, olha lá. Diagonal principal, 18, paralela 7, paralela 16. 18 com 16, 34, 34 mais 7, 41, certo? Secundárias, vamos lá. 28, 9 e 8. 28 com 8, 36. 36 com 9, 45. Então, 41 menos 45, que dá menos 4. Tranquilinho? Muito bem. Vamos agora calcular aqui, ó, dy. Como é que vai ser o dy? Molezinha, ó. No lugar do y, eu vou colocar o 9, 8 e 7. Tá? Não esquece que o x vai continuar sendo 1, 1, 2, e o z vai continuar sendo 2, 1, 1. Copia a primeira e a segunda coluna ao lado da terceira e vamos comigo. Olha lá, diagonal principal, 8, paralela, 18, paralela, 14. 18 com 14, 32, 32 mais 8, 40, né? Secundária, vamos lá. 2 vezes 2, 4, 4 vezes 8, 32. 7 e 9. 32, 7 e 9, 32 e 9, 41, 41 com 7, 48. Então, eu vou ter 40 menos 48, que dá menos 8. Tranquilinho aí? Muito bem. Vamos ao último agora, ó. dz. Como é que vai ser? Molezinho, ó. No lugar do z, eu vou colocar o 9, o 8 e o 7. O x vai continuar a ser 1, 1, 2. E o y continua a ser 1, 2, 1. Vamos comigo, ó. Repetir, repetir. Principal, 14. Principal, 16. Paralela, na verdade, né? 39. 39. É isso? Vamos às secundárias, ó. Primeira secundária, 36. Paralela, 8. Paralela, 7. 36 e 8, 44. 44 com 7, 51. 39 menos 51, menos 12. Perfeito? Então, calculei. Determinante principal, dx, dy e dz. Então, vamos lá. Quem é x? É dx pelo d. Quem é y? É dy pelo d. Quem é z? Dz pelo d. Molezinha? Ó, dx menos 4, d menos 4. Dividiu, deu 1. dy menos 8, d menos 4. Dividiu, deu 2. dz menos 12, d menos 4. Dividiu, deu 3. Então, o conjunto verdade, né, solução, é a terna, né, ordem alfabética, primeiro x, segundo y, terceiro z. Ok? Bom, pessoal, vamos dar sequência aqui, ó. Agora nós vamos resolver essa questão da Fundação Getúlio Vargas. Ele coloca assim: se o sistema linear for resolvido pela regra de Cramer, ou seja, tem que resolver pela regra de Cramer, tá? Então, às vezes a pessoa assim, eu preciso saber as regras. Precisa saber que regra que se trata, porque ele pode pedir uma situação como essa que está aqui, né? Então, a regra de Cramer é a regra dos determinantes, né?
O valor de x será dado por uma fração cujo denominador vale... Bom, pela regra de Cramer, como é que é o valor de x? O x é o dx dividido pelo d. Então, ele fala de uma fração cujo denominador. Então, ele quer saber quanto que vale o denominador. Quem que é mesmo o denominador, gente? O denominador é o determinante da minha matriz principal. Vamos dizer assim, ó. 3, 4, menos 5 e 7. Beleza? Aí é fazer conta, né? Ó. Diagonal principal, 21. Diagonal secundária, menos 20. Então, 21 menos o menos 20, 21 mais 20, que vai dar exatamente 41. Certo? E 41, pelas nossas alternativas, é a letra A. Ok? Maravilha. Vamos aproveitar e fazer o exercício 4. Ó, exercício 4, vestibular da FATEC. Tá bom? Bom, vamos comigo aqui, ó. Ele coloca assim, ó. X menos mais y menos z igual a 3. Essa é a primeira equação. 2x menos y mais z igual a 12. X menos 3y menos 2z igual a menos 9. Bom, veja bem. Nós aprendemos agora como é que a gente faz a regra de Cramer. Perfeito? Só que a gente tem que ter alguma malícia para tentar facilitar mais na hora de resolver os exercícios. Por exemplo, aqui, ó. Se você olhar a primeira e a segunda equação, né? Primeira e segunda equação. Dá uma olhadinha aqui no y e no z, gente. São opostos. Poxa, se eu somar direto essas duas equações, o que vai acontecer, ó? O y e o z vão embora, vai ficar só o x. Ó, vai ficar assim, ó. 3x igual a 15, portanto, x vale quanto? 5, ó. Já um grande passo. Eu não estou usando o Cramer. Eu estou olhando aqui e estou percebendo que se eu somar desaparece e vou nessa. X igual a 5. Então, o que a gente vai fazer agora? Vamos pegar outras duas equações, agora com y e com z, sabendo que o x é 5. Por exemplo, ó, se eu for na primeira, sabendo que o x é 5, fica assim, ó. 5 mais y menos z igual a 3. Se eu for na terceira, eu não vou na segunda porque senão vai cancelar. Vou na terceira, ó. X, que é 5, menos 3y, menos 2z, igual a menos 9. Né? Agora, o que eu vou fazer? Aqui ficou 5 desse jeito. Agora vamos resolver? Ó, ajeitar aqui, né? Ó. Y menos z igual a 3 tira 5, que dá menos 2. E menos 3y menos 2z, menos 9 menos 5, menos 14. Perfeito? Vamos fazer o método da adição aqui, ó. Aqui é menos 3, vamos multiplicar aqui por mais 3. Se eu multiplicar aqui por mais 3 e somar depois, olha como é que vai ficar, ó. 3y menos 3z igual a menos 6. Menos 3y menos 2z menos 14. Somou. E o que aconteceu? O y vai embora, vai ficar menos 5z igual a menos 20. Portanto, z vale 4. Z é 4, x é 5, volta. Aqui na primeira, ó, o x é 5, o y não sei, o z é 4, igual a 3. Então, y igual a 5 tira 4, 1, então 3 menos 1, 2. Beleza? Então, o conjunto verdade, conjunto solução deste sistema é a terna, né? O primeiro valor é o x, 5. O segundo valor é o y, 2. O terceiro valor é o z, 4. Perfeito?